Olá, gente. Boa noite, cidadãs. Boa noite, cidadãs. Cidadão Zero. Hoje eu vim, conforme falei na praça, queria conversar com vocês sobre árvore modificada. Vou mostrar a vocês. Desculpa, cidadãos, se eu tenha sacudido. Não se esqueça de curtir meu canal, dar um like para que esteja gostando do meu conteúdo, da minha fala para o futuro que vai caminhando igual escadaria. Cada ano do calendário acontece alguma coisa. E lá fora também há produção. E quando dormimos na cama, na horta do sono, na glândula pineal, o que acontece nos países lá fora, eles estão lá, trabalhando nos depósitos, nas indústrias, para a nossa modernidade, para que lá no futuro nós não morremos de fome e necessidade. O que eles usam? A inteligência. Isso aqui, para o futuro dos cidadãos. E o que eu vou falar sobre esse futuro? Sobre o sol e a árvore. Temos essa árvore como uma árvore frutífera, mas essa árvore já tinha aqui no jardim. Essa árvore frutífera já existia nas civilizações passadas. Inclusive, após o dilúvio, essa existência dessa árvore já existia e aguentou o dilúvio. E ela voltou a nascer e produzir o fruto, em que a civilização se alimentou-se no intestino e, com o sangue, alimentou a nossa massa cefálica. Ok, gente? Antes de tudo, eu tô com algo que eu vou fazer. Se vai ser o meu cartão. Estou assim, ó. Para todos vocês. Eu tô igual essa caveirinha aqui, ó. Perigo de morte. Não é? Para falar essas coisas, só mostrando um cartaz desse, perigo de morte, né, cidadão? Então, vamos lá? Vamos. Eu vou falar das árvores modificadas da nossa alimentos, nós alimentarmos. Há plantas modificadas, árvores frutíferas modificadas da temperatura 49 graus Celsius, 50 graus Celsius, frutas, plantas, carne de laboratório, genética modificada. O que eu quis dizer com isso? Gente, eu vou pegar essa régua bem grande para explicar, porque esse vídeo será um pouco longo, ok, gente? Então, vamos lá. Gente, quando a gente planta, conforme eu falei antes, alguns minutos, essa árvore, ela é diferente. Ela é plantada pelo cientista. O que eles usam? Eles usam isso aqui, esse plástico. Como? Um plástico? Sim, um plástico. É isso que o cientista disse. Não esse plástico, um outro plástico bem resistente. Mais ou menos um plástico igual a esse aqui do potinho de iogurte. Esse é um plástico de um potinho de iogurte que vocês reconhecem que ele é mais amarelado, não é? Vocês iriam adivinhar que um plástico igual a esse pode ser um berçário de uma árvore geneticamente modificada? Não é genérico, é genética. Pode ser um berçário, um berço. E isso crescer igual um elástico, um plástico elástico, e encaminhando a árvore até ela florir, dar frutos, ou palmeiras, ou árvores com folhas comuns,
ou árvore de manga, árvore de pera, árvore de limão, laranja modificada sem caroço? Essa plástico, como um plástico elástico que acompanha o crescimento da árvore até lá em cima, e também um hormônio que o corpo humano tem e que o animal tem. Você sabe que quando o animal está no cio, ele tem uma parte do órgão do corpo humano que é um hormônio. Acontece também com seres humanos, como eu, como um macaco, como até com cobras, né? Cobra tem hormônio? Sim. Serpente, cobras conseguem atuar o ato sexual com várias outras cobras para dar origem a algumas outras cobras. E isso cria o hormônio, morcegos, pássaros. E a gente tem isso há milhares e milhares e milhares e milhares da civilização passada até o mundo de hoje, o nosso hormônio. Agora, você pensa que um cientista, ele fica com a mente parada quando ele acaba a faculdade? Não, gente, o cientista, ele precisa de tudo isso, da civilização passada, ele precisa de tudo que é origem, que as fábricas fabricam um plástico igual a esse plástico aqui que tem o álcool gel. Esse material aqui, o plástico, esse outro material, ele precisa do álcool e ele precisa também dos algodões, que é das plantas, que também tem o algodão artificial e nós não sabemos, você não sabe. Eu aprendi essa semana o que é o algodão modificado. Modificado genético não é remédio genético, é outra coisa. Existe uma fórmula de misturar todo o ingrediente, fazer a forma, uma forma morna e fria, numa temperatura adequada para esse crescimento, até mesmo de ter em cima um plástico, colocar aquela plantação de melancia, morango, né, kiwi e muito batata também variadas e criar legumes, árvore, plantas modificada. Por que o motivo? Por causa do sol, desse sol que aquece a cada verão, na entrada do verão, saindo do outono para o verão. Para que não sacode, eu vou colocar aqui. Então, gente, cada verão o clima tem aquecido tão trágico que, além de o calor insuportável, que ninguém pode sair nu, né, pela rua fora, e ninguém pode colocar uma piscina, uma geladeira na sala. Hoje temos, né, nós temos os engenheiros fazendo mini apartamentos e mini casa, né? Hoje a gente não encontra quase casas grandes. Hoje encontramos o quê? Lá encontramos a civilização morando em apertos e convivendo com uma nova tecnologia de móveis bem bolados, móveis híbridos, né? E convivendo ali com aqueles móveis, que também vou falar dos móveis novos, que são instalados com várias portas, que abre e fecha automático no empurrão ou até em controle remoto, em que abre tudo, onde se localiza uma pia. Isso aí eu vou falar depois nos outros vídeos, ok, gente? Então, essas árvores modificadas,
é para nosso futuro, da nossa civilização a se alimentar e que está já no supermercado, no McDonald's, no Habib's, no shopping, e estamos comendo, ó. E no intestino delgado, ele trabalha, aí vai o sangue, e o sangue entra aqui na nossa massa cefálica e dá o alimento para que a gente não fica como? Nervosos. Porque se você não se alimentar, acontece o seguinte: se você não comer, você não se alimentar, o seu estômago fica vazio, ele cria um vazio e ele precisa trabalhar para alimentar isso aqui. Alimentando isso daqui, a gente fica como? Calmo, pacífico, e entra na horta do sono, e que fornece a glândula pineal a se abrir e a gente ver e entrar nos átomos, né? Em várias dimensões, ok, gente? Então, o que acontece? Nisso, ocorre esse plástico, que esse eu desenhei, esse plástico, isso é o berçário, é o mesmo plástico, e esse plástico vai crescendo junto com a árvore, e isso se chama a árvore modificada de plástico. Resiste ao crescimento normal, com raízes, troncos, madeiras e folhas verdes serão protetoras do raio solares. Quando o sol alimentar a temperatura térmica, serão plantadas e não colocadas numa espécie de manjedouras. Abre um berço de plástico hormonal, repito, hormonal de hormônio. Caso observações, humanos, hormônio, animais, bactérias de plantas, misturando tudo no berço, e há um crescimento. Entende o que os cientistas fizeram? Eles plantaram, fizeram um laboratório no deserto, bem escondido de toda a civilização, devido à curiosidade humana. Infelizmente, os seres humanos, tem isso aqui, essa testa de um sensor mental da curiosidade. Isso acontece até comigo, a curiosidade. Qualquer barulho, qualquer inseto, mexe com a testa, a membrana do raciocínio mental, e que a gente vai procurar a curiosidade. Então, o que os cientistas fizeram? Uma parte no deserto, Arizona, nos Estados Unidos, no deserto mesmo, eles criaram esse plástico elástico e plantaram plantas artificial misturada ali no pratinho. É um prato, vou botar aqui para não... É um prato, isso aqui é um pratinho, que eles colocaram plástico, tá? Colocaram a bactéria da raiz das plantas, que só vê naqueles... Eu esqueci o nome, me perdoe, cidadãos, é muita coisa. E também o hormônio, misturaram tudo, os hormônios, né? E o que aconteceu? O plástico eles colocaram na terra seca, porque a terra seca, quanto mais seca, ela é quente. Toda terra seca cria um termômetro mais quente, e isso transformou um plástico em um berçário. E o que ocorreu? A planta, a árvore cresceu. Dali veio as árvores e também darão fruto. Árvore, banana, bananeira, melancia, melão, mas tudo sem caroço. Laranja sem caroço. Limão sem caroço. Tudo que vocês encontrar sem caroço é modificado. O nome é um alimento genético.
Se você pegar esse limão sem caroço, cortar e fazer um suco e beber, ele entra no nosso intestino delgado. O que acontece? Você fica, vou mostrar a vocês, cidadãos, alguns horários sem se alimentar. Vou mostrar a vocês um reloginho. Existe em toda casa um relógio, lembrando que isso é uma massa cefálica, todo humano tem. É impossível o ser humano nascer sem isso. É impossível. Abrindo isso, se encontra lá dentro a glândula pineal, ok? Aqui é um relógio, tá vendo que é meio-dia, né? Aqui é 6, para cá é 5 e para cá meio-dia. Isso aqui dói o estômago. E o que ocorre? Se você fazer um suco de um limão geneticamente modificado, tu fica sem vontade de comer, tá? Abastece. Não fica inchado, mas abastece, cai no seu sangue, cai aqui uma supervitamina que é hormônio. Você acha que muita gente está ficando inchados? Muita gente está tendo vertigem, muita gente não está quase emagrecendo, porque é geneticamente modificado. Eu trouxe aqui um vinho, que não é um vinho, é um suco de uva, que é modificado, que está sendo vendido no supermercado, né? Inclusive, vou até beber um pouco. É veneno? Como é que eu posso dizer veneno? Se é modificado, abastece para que o nosso nervo não fique agitado, né? Se fosse muitas eras atrás, um suco de uva não teria um bom sabor igual a esse. Você já experimentou um suco de uva Vale e os outros sucos de uva que tem um gosto gostoso demais? Tudo que é gostoso é nada menos modificado das árvores modificadas genética. Com licença, cidadãos, eu ofereço um pouquinho de cálice de vinho, não, um suco de uva. E vem adocicado, não é? A açúcar também modificada nas canas de açúcar no milharal. Hoje você compra um milho no hortifruti, um milho grande, inchado. Alguns anos atrás não tinha milho, um milho magro. Hoje você encontra uma vaca inchadinha, com outro tipo de hormônio. Você quer, será que o homem no cio tem o sêmen dele, que é um hormônio muito forte, doado em muitos laboratórios para mulheres que não podem engravidar? Esse hormônio também fornece um alimento, uma carne para comer. Você sabia que nos livros lá da história da biblioteca, os indígenas comiam carne humana no Brasil todo, que assustava os navegantes? Correto. Na civilização, nos livros, sendo que não pode colocar isso na escola. Só reconhecemos lá no final do 2º grau, quando um cidadão queira completar o 2º grau, que aprende lá no final do canibalismo dos indígenas brasileiros. Mostra até as figuras entre cedas e tais e cai na prova, né? Para as outras, porque esse vídeo é para adultos. Espero que as crianças não estejam me ouvindo. É para adultos. Para papai, mamãe, vovó, vizinha, vizinhos e etc e tais, para os cidadãos maior igual a mim. Porque se eu fosse pequenininha assim, eu não ia entender nadinha, ok? Não deixa as crianças ver os vídeos mais importantes para que nosso futuro, o raciocínio, tenha compreensão. Entendeu? A gente não pode ser incompreensivo, temos que ser compreensivo, ok? Para entender. Porque se a gente botar a nossa mente na carga negativa, você imagina, ia ser um caos no mundo inteiro. Então, isso aqui tem que estar como? Positivo, ok? Então, acontece que
é a nova maneira que a população de todos os países vai se alimentar. Por esses laboratórios que serão construídos lá no Nordeste, no Ceará, e vem lá o caminhão do Nordeste, né? Que inclusive parece que estão em greve. Quero que resolva, né, logo a situação deles. Isso vem do Nordeste em área seca. Toda a área seca do Ceará, Nordeste, Sergipe, nos lugares mais secos, serão feitos esses laboratórios no Brasil para essas árvores. O que acontece com o HV? Você sabe o que é o HV? O HV é quando o raio solar afeta o tecido do corpo humano, que traz alergia, doença, bactéria, câncer, diversas doenças. E temos que passar o quê? Protetor solar na pele inteira, ok, gente? Espero que esse vídeo entre lá na Guerreira das Estrelas para as minhas amiguinhas. Acompanha essa fórmula nova de elas encontrar, né, o que vai estar ali no supermercado, porque essas cidadãs têm o direito de saber isso. E eu tenho o prazer de dar a elas esse detalhe delas reconhecer o que está ali no isopor. Eu vou mostrar isso aqui, isopor, ok? É muito importante que essas queridas saibam sim. O que tem no isopor? Não é só para artesanato. O que a gente come, o que entra no intestino delgado para ir para a massa cefálica. O que você dá no prato das crianças. Não se arrepiem. Não fique tensa. Não cria negatividade, cria positividade. Entendeu? São guerreiras corajosas. Não vão morrer por causa disso, né? Vai bater a fome. E a gente vai ter que comer o sintético. Isso se chama modificado, se chama sintético, gente. Tudo sintético. Maçãs sem caroço, sintética. Pera sem caroço, sintético. Melão sem caroço, sintético. Melancia sem caroço, sintético. Abóbora sintético. Ok, gente? Então, vou mostrar algo a vocês e que eu estudei para falar para vocês, que é esses alimentos decorrido do horário. Novamente, eu vou mostrar um relógio maior aos meus queridos e queridas cidadãos. Cidadão 0, vamos começar sempre do 1, não é, cidadão? 1 e depois até chegar ao 10, o restante dos números. Então, gente, isso é um relógio maior e que bate o horário do almoço meio-dia. Às vezes a pessoa almoça às 11 horas. Aqui tem uma escolha que horário a maioria come cedo. Então, esse aqui é um pontinho, todas as horas. O que ocorre? Uma observação. O alimento sintético fornece 11 horas de alimentar dos sintéticos. Plástico, hormônio, bactéria, plantas, árvore frutífera sintética. Dará fornecimento necessário para o trabalho do estômago, do estôfago, fornecimento à positiva massa cefálica nos humanos e todas as espécies. Exatamente 11 horas a mais abastecidos. Um caso, uma observação, mostrando ao cientista que vai criar no laboratório rações para distribuir e armazenar geneticamente e ser feito para os países que vão distribuir rações que não vai ser preciso colocar um copo d'água e nem garrafa de água na hora de comer as rações, e só colocar no fogo, ou no forno micro-ondas, ou até no fogo no mato. Se você for um homem da caverna,
um, um bambão, um pedrito, uma pedrita, ou um Barney, ou a mulher do Barney, ou o Fred, ou a mulher do Fred, né? Do tempo da caverna, vocês colocam as madeiras e colocam essa ração sem botar água e fornece o alimento que vocês vão ficar alimentados durante o quê? Mais de 11 horas. Repara bem que quando você compra um suco sintético, você fica o quê? Algumas horas ou minutos. 1 hora, minutos e segundo alimentado com o suco. Também o limãozinho. Tô fazendo isso, não é palavrão não. O limãozinho, ok, gente? Então, gente, isso é para adulto, não é para criança. Criança lá na página que é o teatro de papel, tá? Lá no desenho. Lá é para as crianças. Aqui é só para adulto, ok, gente? Então eu acho necessário que vocês sabem, eu não preciso ganhar nada. Eu vou morrer feliz dando informação a isso a vocês, ok? Isso é do meu coração para todos os cidadãos. Eu não sei se eu vou ter tempo para gravar, mas o tempinho que eu vou reservar é para fazer o sorteio desses meus cordões para as minhas queridas. Vou arrumar um tempinho que eu estou fazendo um cestinho de casca de banana e é um cestinho tão complicado que eu arrumei que eu vou mostrar lá na hora, ok? Então, gente, vou colocar isso no YouTube. E se cair lá no Facebook, amém, eu não ganho nada. Mas eu estou fazendo isso do coração para todos vocês. Vocês devem saber o que está comendo no Bob's, no Habib's, na praça de alimentação do shopping. E também queijos com verdura, né? Vocês estão vendo queijos, pacote de queijo com verduras. Queijo com plantas. O que está ali é artificial. Não é de um produto natural, porque um produto natural demora meses, demora ano a safra, ou às vezes pode acabar com a safra, inseto, praga, etc. se traz lá na safra, ok, gente? Então a gente está comendo um alimento sintético, né? Vocês ainda não viram laranja vermelha? Essa laranja vermelha, ela é sintética. Tá? Tem outra laranja, é casamento. Também nesse que vai plantar árvore no Nordeste, em área seca, por quê? É um berço de um plástico, que é uma manjedoura, um berço, que a planta vai crescendo com plástico, que o plástico é um plástico elástico, né? É igual aquele desenho do homem elástico, que tem um braço que vai esticando até não sei aonde. É igual um homem elástico. E o plástico vai esticando junto com a árvore. Depois o plástico arreia, murcha e fica a árvore. Isso vai ser plantado no Nordeste, áreas secas, que quando vem o sol de 49 graus, conforme eu falei lá no início, dos 50 graus céu, vai diminuir o UHV, o raio solar vai bater e as árvores vai proteger, né? Aí você pergunta, nossa, e tem raiz? Não, a raiz fica dentro desse plástico, porque o potinho de plástico é a manjedoura e o potinho de plástico é o berçário, fica lá e fica assim, junto com a árvore. Quanto mais a raiz cresce, o plástico vai igual um elástico, é o berçário elástico. Berçário elástico e a manjedoura elástico. Aí vai crescendo assim, junto com a raiz, dependendo da distância percorrida da raiz, que é a manjedoura elástica e berçário elástico, que fornece o morno, né? O morno e o morno e o morno e o frio no Nordeste. Mas sem água, sem água. Esse plástico, ele tem hormônio. É um plástico que é misturado o hormônio e o hormônio vai alimentando o plástico e crescendo o plástico igual o plástico elástico.
Um plástico elástico. Você não vê. Quando você compra um brinquedo para criança, você não vê aquelas mola elástica? É igualzinho. É o mesmo material daquela mola que vocês estão comendo. Eu já comi. E olha, a gente deve estar preparado para esse tipo de estômago? Sim, porque a gente já comemos. Infelizmente, toda a raça humana já se alimentou disso. Ok, gente? Então, eu estou desejando a vocês